As histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. Palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 6 de maio, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, o quarto domingo do tempo pascal. Hoje, acompanhar-nos e em estúdio o seu padre Pedro Simões, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Seu padre, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais uma emissão. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através, quer da antena da Boa Nova, quer através das redes sociais, nomeadamente do Facebook. É com muita alegria que me encontro aqui para poder dar também mais um contributo para que este programa possa correr da melhor forma possível. Agradecemos então a sua presença. Como disse o seu padre Pedro Simões, estamos em direto a esta altura na rádio 100.2 FM. Podem também acompanhar-nos através da nossa emissão online, radioboanova.sapo.pt, e em direto, formato vídeo, através do nosso Facebook, onde depois também fica disponível este nosso programa, e também de sublinhar que todos os programas Palavras de Esperança realizados até agora estão todos disponíveis em podcast no site da Boa Nova, radioboanova.sapo.pt. Senhor Padre, vamos então iniciar o nosso programa. Começamos sempre por dar uma olhada pela Igreja no mundo. Decorre a semana de oração pelas vocações 2022? É verdade, estamos em plena semana de oração, 59ª semana. E de facto é sempre a oportunidade que nós como Igreja temos de rezar pelas diversas vocações que existem na Igreja, que não só são meramente as sacerdotais. Também temos as vocações ao matrimónio cristão e que infelizmente têm tendência a cada vez mais diminuir no nosso mundo e na sociedade em que estamos envolvidos, em que nos movemos e existimos, e também as vocações especial consagração, ou como monges, ou como monjas, ou como frades, ou como freiras, que infelizmente também estão em baixa, estão em queda. Vocações, quando falamos de vocações, é uma espécie de uma maior dedicação a estas áreas? Olhem, eu iria referir-me... Ou há uma oração mais dirigida para estas a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamamento, não é? É chamamento de alguém para o outro, não é? Neste caso concreto, um alguém com A grande, que é Deus, não é? É Deus que toma sempre a iniciativa de chamar, e nós ou correspondemos a esse mesmo chamamento ou não, digamos assim. Independentemente do tipo de chamamento que Ele nos faça, não é? Porque não há chamamentos mais importantes que outros. Há um chamamento específico àquela pessoa específica. Aliás, eu iria pegar numa definição de vocação que o Papa Francisco nos deu esta semana, a propósito da semana que estamos a viver de oração pelas vocações, e ele diz-nos o seguinte, e passo a citar: quando falamos de vocação, não se trata apenas de escolher esta ou aquela forma de vida, votar a própria existência a um determinado ministério ou seguir o encanto do carisma de uma família religiosa, de um movimento ou de uma comunidade eclesial. Mas trata-se sobretudo de realizar o sonho de Deus, o grande desígnio da fraternidade que Jesus tinha no seu próprio coração. E o que é que está aqui em jogo nesta chamada vocação, neste chamado chamamento? A felicidade. Não só da pessoa que é chamada, mas também de todas aquelas que irão estar no futuro sujeitas a essa vocação dessa própria pessoa e dessa felicidade, não é? Nós faremos mais felizes os outros e mais feliz Deus se nós próprios formos felizes e realizados no chamamento que Deus nos fez. Portanto, e nesta semana de oração todos somos convidados, não é, a rezar por estas vocações. Sem dúvida alguma. Não só pelas futuras, mas por aquelas que já existem, para que
cada pessoa, cada homem, cada mulher que se sente chamado por Deus possa ser fiel, possa ser perseverante e possa superar alguma eventual crise. Exatamente. Ou algum eventual fracasso que todos nós estamos sujeitos, não é? Nas diversas vocações da Igreja. Claro, sim, portanto, e não só, não é? Até nas nossas vidas, portanto, naquilo que são os nossos rumos, por vezes vemos-nos mais fragilizados, portanto, que todos possamos rezar para que haja cada vez mais vocações, não é? E que as que existam sejam com força, tenham força para seguir o seu caminho. Sem dúvida. Eu gostaria de fazer aqui só um breve comentário ainda a propósito do tema das vocações, que o nosso Papa, o Papa Francisco, convida-nos a superar uma mentalidade que separa os sacerdotes dos leigos, não é? Ainda hoje existe uma separação muito vincada e demasiadamente visível entre os sacerdotes e os leigos que compõem e são membros deste único povo de Deus. E ele diz-nos assim, e passo a citar, não é? É preciso acautelar-se da mentalidade que separa sacerdotes e leigos. Isto aqui é importante. Considerando protagonistas os primeiros e executores os segundos, e levar por diante a missão cristã conjuntamente, leigos e pastores como único povo de Deus. Isto é, o protagonista, quer queiramos, quer não, é sempre o sacerdote, é sempre o padre, porque é o exemplo, digamos não é? Assim, não só o exemplo, não só o testemunho, mas conduz. É a cabeça da comunidade cristã, da paróquia, não é? Como protagonista, quer ele queira, quer não, é claro, o protagonista. Claro. É o protagonista. Contudo, existem os outros demais irmãos leigos que serão os responsáveis por executar, digamos assim, tornar no concreto da vida da comunidade cristã esses mesmos projetos e essas mesmas, digamos assim, teorias. Não são teorias, não é? Não são projetos, isto é uma forma fraca de nós falarmos, porque não podemos falar em igreja nem de projetos, nem de ideias, porque é o Espírito Santo que nos dinamiza de dentro para fora. Mas devemos-lo fazer neste sentido, não é? Porque como dizemos na gíria popular, amigo não empata amigo, não é? Nem os sacerdotes devem empatar os leigos, nem os leigos devem empatar os sacerdotes. E cada um na sua dimensão e na sua vocação específica, não é? Aliás, os leigos têm uma particularidade, é que podem chegar a certos determinados locais, não é? Sejam eles físicos ou não, em que o sacerdote não tem tanta facilidade em chegar e levar a boa nova, o que acaba por ser uma graça e uma bênção. Um carisma que nem sempre é muito valorizado pela Igreja. Nem sempre. O carisma de ser, o carisma laical, o carisma dos leigos, não é? Sermos cristãos no mundo e na sociedade em que estamos inseridos. E não fora dela. Jamais muito fora bem. Dela. Portanto, e eliminar essas barreiras que possam, esse limite que possa existir, não é? Entre o leigo e o sacerdote. Seu Padre, olhamos então agora para a Igreja em Portugal, no caso da Diocese de Coimbra, que está em Assembleia Sinodal, porque a Igreja precisa de todos, diz Dom Virgílio Antunes. Portanto, já aconteceu, vai acontecer este... É verdade, portanto, isto é uma frase retirada da homilia que o Sr. Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, proferiu no passado domingo. Aliás, no passado domingo decorreu, digamos assim, o encerramento da Assembleia Sinodal Diocesana. E o que é isto? Então já decorreu, não é? Já aconteceu. Há uns meses atrás, quer eu, caro Padre António, falámos do Sínodo dos Bispos de 2023, não é? Sim. Que vai falar precisamente do tema da sinodalidade, isto é, do caminhar juntos em Igreja, independentemente da nossa vocação específica que temos. Portanto, na comunidade cristã. É um encontro, não é? O Sínodo é um encontro que reúne todos os bispos do mundo inteiro. Sim. Ou representantes de cada conferência episcopal do mundo inteiro em Roma, para discutir certos e determinados temas que vão ser importantíssimos e fundantes para a vida da Igreja. Só que este sínodo tem uma particularidade, tem 3 fases. Há uma primeira fase que é a fase diocesana, uma segunda fase que é uma fase continental e uma terceira fase que é a fase final, que já é, digamos assim, a decorrer em Roma em outubro de 2023. Muito bem, portanto, aquilo que aconteceu na nossa diocese foi o encerramento dessa primeira fase diocesana. Consiste em quê?
que consiste em quê? Na resposta a uns certos e determinados tipos de questionários que nos vêm e nos chegaram de Roma, e em que todos nós fomos convidados a responder a certas e determinadas perguntas. Portanto, sacerdotes. Não. Não. Sacerdotes e leigos. E leigos. Todos juntos, não é? Os sacerdotes responderam às questões e os leigos responderam também às suas próprias questões. Aliás, as questões são as mesmas, não é? As questões são as mesmas, agora a resposta é consoante a vocação e a forma de inserção que nós estamos na nossa comunidade cristã. Uns respondem como catequistas, outros respondem como ministros da palavra, outros respondem como católicos não praticantes e dão a sua própria opinião acerca do que é que acham que é a vida da paróquia em que vocês estão inseridos ou não, se é boa, se não é, se há acolhimento, se não há, se sentem bem como irmãos ou, antes pelo contrário, sentem-se meramente vizinhos que nem sequer são capazes de dizer bom dia uns aos outros. Portanto, o questionário tem muito por base a base humana e pastoral. Muito bem. E depois há alguma espécie de relatório final, conclusões sobre este sínodo diocesano? Portanto, as questões foram respondidas. Aliás, eu posso-vos dar alguns dados da nossa diocese. Portanto, a diocese de Coimbra informou que a fase inicial do sínodo 2021-2023, convocado pelo Papa Francisco, envolveu cerca de 200 grupos e quase 3.000 diocesanos que responderam ao questionário proposto. O que é muitíssimo pouco. Porque, muitíssimo pouco. É fraco. É muito fraco. No meu ver, no meu ponto de vista. Porquê? Tendo em conta que temos 500 mil de diocesanos na Diocese de Coimbra, mais ou menos, porque a Diocese de Coimbra não corresponde só ao distrito de Coimbra, não é? Alberga outros distritos. Santarém, Aveiro, etc. Outros distritos. Portanto, é um conjunto significativo, mas poderá não traduzir completamente a realidade, não é? Porque é uma amostra muitíssimo pequena, porque nós já sabemos como é que é, não é? Há comunidades que se desenvolvem mais nestas dinâmicas diocesanas e outras que não, e passam completamente ao lado. Mas pronto, é um contributo. Muito bem. Por mínimo que seja, acaba por ser um contributo. Por ser um contributo, para este desafio. Olhem, e esperemos que, de facto, as respostas dos nossos irmãos e irmãs cheguem verdadeiramente também ao Vaticano e a Roma, e que, de facto, eles lá também se apercebam que nem tudo é um mar de rosas nesta igreja por aí além, sobretudo e particularmente no nosso continente europeu, em que Deus passa completamente indiferente à vida e ao coração das pessoas, sobretudo o nosso continente europeu, que a pouco e pouco vai se esquecendo das suas raízes de fé, das suas raízes cristãs. Infelizmente. Sr. Padre, olhamos agora para a vida da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital. Começam a acontecer as festas religiosas, com as missas solenes, procissões, também com o envolvimento das comunidades. É positivo? É verdade, muito positivo. Aliás, eu no início deste ano nunca imaginaria que retomava tão depressa, de facto, esta dinâmica das festas religiosas, que são precisas e que são necessárias. Porquê? Porque são, digamos assim, um meio de manter a chama da fé também ainda acesa, não é? Porquê? Exato. Uma festa religiosa mobiliza a comunidade cristã em geral, ou deveria mobilizar. Mobiliza Conselho Económico, mobiliza coro, mobilizam as irmandades, não é? Tantos e tantos irmãos que deixaram de ir à missa durante esta pandemia e que agora vêm no renascer destas e no retomar destas festas religiosas uma oportunidade de regressarem. Dou-vos o exemplo de uma festa que tive este fim de semana na Lagiosa, promovida pela Irmandade Santa Luzia. E teve uma festa grande, também, enorme. Não foi? De Nossa Senhora da Saúde, também? Também da Senhora da Saúde no Val Torto, na paróquia do Seixo da Beira, também. Muita gente. Tivemos aquela belíssima surpresa de manhã com a festa da Unidade Pastoral, e depois da parte da tarde, outra grande surpresa, não é? Aliás, uma romaria
no caso da Senhora da Saúde, do Valtorto, que traz muitos irmãos dos concelhos vizinhos. Exatamente. Nomeadamente Nelas, Carregal do Sal e Ceia. Ceia. Sim. Muita gente. Portanto, e é bom, não é? Ver que Não, é muito bom, e eu tentei passar uma mensagem, sobretudo na homilia, por isso, não é? Não deixemos que a chama da nossa fé se apague e que vejamos no regresso destas festas e destas romarias uma oportunidade que o Senhor nos dá para regressarmos à sua casa. E é já também neste fim de semana que vai acontecer nas Seixas, a Nas festa Seixas, de Nossa Senhora Santa do Luzia. Bom Parto e Santa E Luzia. de Santa Luzia, não é? exatamente, também, é verdade. Portanto, é Aquelas com muita festas alegria que eu tem a retomo. particularidade de ser as mordomas são só mulheres. Não sei. Mas Como é a fomos primeira vez que abordados vou por participar festivamente, porque como vim num contexto Sim, pandémico, ainda não tinha tido a ainda não tinha tido a oportunidade. Mas é bom ver que as pessoas a pouco e pouco vão retomando a sua vida de fé normal. Não é pela festa em si, não é? Porque o que mais interessa nestas festas religiosas é de facto a fé. Claro. É a participação na Eucaristia e depois a participação na solene procissão. Tudo o resto é acessório e vale o que vale. Os bailes, é certo que também são necessários, não é? Para manter Claro que algumas sim, comissões de faz festas, parte. faz parte, mas o essencial é de facto a fé, A parte que religiosa. mobiliza as pessoas e que também lhes dá um ânimo para a sua vida. E vamos também agora ter, se calhar, este cuidado de, nos próximos programas, ir dando conta das festividades religiosas que vão acontecendo. Muito bem. Para também as comunidades que se identifiquem também cada vez mais connosco, e até quem nos está a ouvir, que faça parte das comissões organizadoras, que também façam chegar à rádio essas indicações das festas que vão acontecendo, porque isto é ótimo para as comunidades, não é? E para o Sem dúvida reavivar alguma. da fé. É verdade, Na sobretudo e acima de tudo. Acima de tudo. Vamos então olhar para a liturgia de domingo, Sr. Padre. Domingo que é dia 8 de maio, é o quarto domingo do tempo pascal. Ainda estamos em Páscoa, Sr. Padre. É verdade, 50 dias, a contar desde a vigília pascal de Sábado Santo. Portanto, o tempo pascal só termina com o domingo de Pentecostes, quando Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, e depois os faz, digamos assim, ficar com o seu coração tão ardente e Cheio tão de com Espírito sede Santo, não é? de Deus, que jamais alguém os parará na divulgação e na evangelização, não é? Na Boa Nova. Muito que irão bem. espalhar pelos 4 cantos da terra. Vamos então ver que mensagens importantes temos nesta liturgia, da liturgia de domingo. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, são-nos então indicadas duas atitudes que podemos ter, não é? Diante da proposta do Senhor, mas há uma que é acertada e aquela que devemos seguir, Sr. Padre. Portanto, devemos estar permanentemente atentos à voz do pastor, à voz de Jesus. Sem dúvida, aliás, este quarto domingo do tempo pascal é conhecido também tradicionalmente como o domingo do bom pastor. Isto porque as próprias leituras dão-nos esta belíssima metáfora da imagem do pastor e da ovelha e do pastor, que vai buscar muita inspiração à profecia de Ezequiel. Também nos dá esta imagem do povo de Israel, não é? O povo de Israel são estas ovelhas, umas vezes pertencem ao redil, outras vezes andam tresmalhadas, e depois a imagem de Javé, de Jesus Cristo, não é? O nosso novo Javé, como o bom pastor conduz as ovelhas às pastagens mais verdejantes e a beber de puras águas cristalinas, não é? Que é aquilo que todos nós também esperamos, não é? Como boas ovelhas, não? Às vezes somos cabritos, mas o Senhor quer que sejamos ovelhas obedientes e que possamos seguir os seus caminhos de verdade, de bondade e de amabilidade para com todos, não é? Portanto, cabe a cada um de nós seguir esse caminho, ou esta então atitude que devemos ter. Aliás, Liliana, aqui nesta passagem do livro dos Atos Apóstolos é curioso, Paulo e Barnabé estão a pregar em Antioquia da Pisídia, corresponde mais ou menos hoje à atual Turquia, e vão à sinagoga como bons judeus que eram ao sábado, e aproveitam para evangelizar e anunciar a Jesus Cristo. E é curioso porque eles têm uma péssima experiência, não é?
os judeus não aceitam a Boa Nova, não aceitam o Evangelho, têm dificuldade em ver em Jesus o próprio Deus. Porque os judeus mesmo ainda hoje acham inconcebível Deus ter vindo à humanidade, ou ter-se feito homem como nós. Em tudo igual a nós, exceto numa coisa, no pecado. Para eles isso é inconcebível, porque Deus é o Altíssimo, Deus é o Omnipotente, Deus não é alcançável, não é? A nossa visão que temos de Deus é bastante diferente, não é? Deus tem iniciativa em tudo e vem ao nosso encontro e ganhou carne e osso entre nós, por isso é o Emmanuel, por isso é o Deus connosco. E Paulo e Barnabé sentem essa dificuldade em evangelizar os judeus. Curiosamente, ao evangelizar os pagãos, tem mais sucesso. E os pagãos acolhem de coração humilhado e contrito essa mesma boa nova. Isto, quando estava a preparar esta leitura, veio-me à memória uma imagem que me é muito comum e muito presente na minha vida de padre, né? Eu comparo estes judeus aos nossos cristãos praticantes e estes pagãos aos não praticantes, né? Nós, quando trazemos alguma novidade, alguma forma de evangelizar diferente, mais facilmente acolhem os que não praticam do que os praticam, porque os praticam já pensam que estão vacinados. Sim. Já não necessitam de crescer e de amadurecer na fé. Por vezes o que não acontece com quem não tem nada. Quem não tem nada acolhe tudo o que vem de novo. E Paulo e Barnabé sentiram, por um lado, facilidade em evangelizar os pagãos, por um lado, imensa dificuldade em evangelizar os judeus. E isso muitas vezes acontece nas nossas próprias comunidades cristãs. Sim, é mais difícil. Às vezes os irmãos e irmãs que vão todos os dias à missa e são mais presentes têm mais dificuldade em aceitar uma forma diferente de evangelizar do que os que estão fora. Certo. Não é? Certo. É curioso. Uma leitura pessoal e possível que fiz desta passagem do Livro dos Atos Apóstolos. Muito bem. Seu Padre, avançando então para a segunda leitura, a leitura do livro do Apocalipse, em que nos é apresentada a meta final daqueles que seguem a Jesus, que é a felicidade sem fim. É isto que todos buscamos, não é? Por vezes nós estamos no caminho certo. Sem dúvida, mas uma felicidade que tem imensas cruzes pelo caminho. Aliás, o livro do Apocalipse dá-nos esta belíssima imagem e passo a citar: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Somos nós, cristãos batizados, não é? Estas túnicas brancas são símbolo do batismo. Por isso, as crianças, não é? Os bebés e os adultos, quando vão ser batizados, vão vestidos de branco. Não é? O branco simboliza a pureza, não é? Sem mancha, sem sujidade. Por vezes o pecado gera na nossa vida e no nosso coração. E este sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus Cristo. São as nossas dores, são as nossas tristezas e sofrimentos do dia a dia, não é? Que acompanham e por vezes mancham esta túnica branca, não é? A nossa vida de cristãos e de homens e mulheres é assim. Não é? É assim. Aliás, o livro do Apocalipse é escrito num contexto de grande perseguição feroz aos cristãos. Foi preciso chegar ao ano 313, quando o imperador Constantino pediu o batismo para si, para vermos um bocadinho de paz na vida dos cristãos. Mas até aí foram 400 anos, não é? De grande perseguição religiosa e de sofrimento. Por isso João dá esta belíssima imagem, não é? Estes são os que vêm da grande tribulação, da grande perseguição, que lavaram as suas túnicas no sangue do Cordeiro, mas deram a vida pelo Cordeiro até ao fim. E também nós hoje somos chamados a dar a vida. É verdade. Esperemos que não fisicamente, não é? Mas pelo menos com a nossa vida, com a nossa existência, fazermos alguns sacrifícios. É verdade. Não fazermos a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Não é? Muito bem, Sr. Padre. Já o Evangelho, neste domingo, então, Evangelho segundo São João, o Evangelho apresenta Cristo como o bom pastor, portanto estamos no domingo do bom pastor, cuja missão é trazer a vida plena às ovelhas do seu rebanho. Portanto, nós, as ovelhas, somos convidados
a escutar o pastor e a seguir a sua proposta. Sem dúvida, aliás, um pastor que não impõe nada às suas ovelhas, mas apenas propõe. As ovelhas são livres de o seguir ou não é? É curioso, não é? Porque aqui, quando às vezes passo ali pelo Herdal e pelo Seixo e vejo aqueles pastores, graças a Deus ainda temos aí pastores e ainda temos muitas cabeças de gado pela serra afora, não é? Os pastores hoje ainda precisam do cão, não é? Para poder guiar as ovelhas a boas pastagens, não é? Jesus Cristo não precisa de intermediários, não precisa de cão, entre aspas, não é? É Ele próprio que conduz as ovelhas ao porto seguro, a um refúgio seguro, não é? O único refúgio e o único porto onde nós encontraremos a verdadeira felicidade. E o que são estas pastagens verdejantes e estas puras águas cristalinas? É a sua própria palavra, é a palavra de Deus. Não é? A escuta atenta da palavra e depois colocá-la em prática na nossa vida e na nossa existência, não é? Portanto, não é difícil, não é, Sr. Padre? Não é difícil que sigamos esse caminho. Temos que crer. Não é difícil, mas nós tornamos as coisas difíceis. Não é Deus que torna as coisas difíceis, somos nós que a complicamos, não é? Porquê? Porque andamos demasiadamente ocupados com coisas que são superficiais e que não trazem felicidade a nós. Pode trazer uma felicidade aparente e passageira, mas logo acaba e vem outra vez a tristeza, vem outra vez a dor, vem outra vez o sofrimento, etc, etc. Não é? Todos nós sabemos do que é que estamos a falar, não é? Claro. Porque cada um sabe de si e Deus sabe de todos, não é? É isso mesmo, Sr. Padre. Estamos então a olhar para a liturgia do próximo domingo, o quarto domingo do tempo pascal. Estamos com o Sr. Padre Pedro Simões neste programa das Palavras de Esperança, já na reta final. Temos sempre uma sugestão musical. Sr. Padre, o que é que tem para nos propor? É verdade. No dia de hoje? É mais uma música litúrgica. Aliás, uma proposta até ou como cântico de entrada ou como cântico de comunhão para o próximo domingo nas Eucaristias que celebraremos. O tema é Ressuscitou o Bom Pastor. O autor é o Padre Manuel Luís, que foi padre no Patriarcado de Lisboa, e é interpretado pelo coro do Seminário dos Olivais, um coro de seminaristas muito bom. Três vozes iguais. Portanto, alude precisamente à palavra lida e escutada no próximo domingo. Muito bem, Sr. Padre, vamos então escutar este tema que nos propõe. Estou aqui só com alguma dificuldade a tentar identificar a música, mas algo que já iremos resolver, certamente. Portanto, a proposta musical do Sr. Padre Pedro Simões para o nosso programa de hoje. Julgo que agora sim estamos em condições de ouvir este tema que nos propõe do coro do Seminário de Cristo Rei dos Olivais, não é? Ressuscitou verdade, sim, o Bom Pastor. Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer pela sua graça. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer
Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por valas tenebrosas, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua graça. Aleluia. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfurais a cabeça, e meu cálice transborda. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua graça. A bondade e a graça hão de acompanhar todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua graça. Ficamos então com esta proposta musical pelo coro do Seminário dos Olivais. Foi então proposta do seu padre Pedro Simões. Seu padre, muito obrigada por esta sugestão para o fecho do nosso programa, e também muito obrigada por ter estado connosco em mais esta emissão das nossas Palavras de Esperança. Obrigado eu por mais esta oportunidade e continuação de um santo fim de semana para todos aqueles que nos acompanham através da rede da Boa Nova. Exatamente, são esses também os nossos votos. Também agradecer a todos que estiveram a ouvir, a acompanhar o nosso programa, fosse na rádio, no computador, também em vídeo no Facebook. Saudações para Odete Carvalho e Nunes, Helena Maria, que nos deixaram manifestações no nosso programa no decorrer deste vídeo através do Facebook. Ficamos por aqui, Sr. Padre, até um próximo programa. Até uma próxima, uma Santa Páscoa, ou continuação dela. Exatamente. Terminamos então o nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Contamos com a participação do Sr. Padre Pedro Simões. Nós voltamos num próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.